Atualizando, né, os dados do coronavírus, por isso a Graziane Bialy já está aqui conosco. Boa noite, Grazi. Boa noite, e a gente começa atualizando esses dados, mas eu queria começar dando destaque para o número positivo de hoje, que são esses casos de UTI que tiveram alta no estado, né, Grazi? Exatamente, Cibele. Então, tivemos a informação hoje de que 8 pacientes a mais em relação a ontem, né, tiveram altas de UTI, voltando então para a enfermaria, ou seja, já são 80 pacientes entre casos suspeitos e confirmados. Ainda passam a serem atendidos em UTIs 118 pacientes aí, tanto de suspeitos quanto de confirmados. Cibele, um dado bem importante para que a gente tenha aí essa autoavaliação, né, a respeito de que é possível sim termos a cura da doença. E a gente volta, então, a falar agora sobre os casos no Brasil, né? Afinal de contas, no país nós temos aí um número bem expressivo, olha só. São mais de 1.000 mortes, 1.057 mortes hoje, né? Ontem eram 941, então passamos aí de 100 mortes no dia, em 24 horas. Temos, então, 19.938 casos confirmados, quase 20 mil casos confirmados no Brasil. Aí a gente vem, então, para atualizar aqui Santa Catarina como é que está. Temos aquela linha do tempo que a gente vem mostrando para vocês ao longo dos dias. Olha só, hoje chegamos a 717 casos. Ontem eram 693 casos. Hoje, então, tivemos aí 24 novos casos confirmados já para o nosso estado. E a gente também tem as cidades, né? Vamos dar uma olhadinha em quais cidades nós temos o maior número de casos. Em Florianópolis, são 167 casos. Em Blumenau, chegamos a 61. Em Balneário Camboriú, 51 casos. Joinville também 51, em Criciúma 37, Itajaí 36, Tubarão 30 casos, Braço do Norte 25, São José 25 e Camboriú 24 casos. As demais cidades, né, aí já passam de 80 cidades que temos casos registrados. Essas outras cidades a gente disponibiliza lá nas nossas redes sociais para que as pessoas possam ter também acesso e saber como é que está a situação na sua região, né, Cibele? E algo bem importante também é sobre os exames que estão sendo realizados e que vem trazendo aí essas informações. Olha só, a gente fez aqui um telão para mostrar. Dos 717 casos confirmados, nós temos aí mais de 4.000 exames realizados. Foram realizados 4.745 para chegarmos a esses 717 casos confirmados. Esse é um dado importante, né, Grazi? Até porque os números eles acabam subindo rapidamente nos últimos dias e muito se frisou em relação a isso, que é porque esses exames vêm sendo liberados. Inclusive, a partir de agora, isso deve acontecer mais rapidamente, né? Exatamente. A gente está com 224 exames apenas estando represados aí aguardando os resultados. Claro que esse número vai aumentando conforme novos casos vão chegando também e novos casos suspeitos, né, Cibele? Infelizmente, né, sabemos até pela própria expectativa do governador e olhando para os outros estados, olhando para os outros países do mundo, que os números vão sim aumentar. Apesar disso, por conta dessa quarentena toda que foi feita, o governador avaliou como positivo o resultado atingido até agora e já adiantou, né, reafirmou que a partir de segunda-feira mais atividades devem ser liberadas, porque a ideia é que as pessoas consigam com segurança conviver com esse vírus que está em Santa Catarina no mundo inteiro, né, Grazi? Inclusive, a partir de hoje, já mesmo que ele não tenha falado na coletiva, mas ao longo do dia ele foi mostrando aí a liberação de algumas atividades. Entre elas, por exemplo, o funcionamento de autoescolas e também dos serviços ligados ao Detran estão autorizados a partir de hoje a funcionar de acordo com o decreto, então é importante que as pessoas acessem lá o site do governo do estado, né? E também autorizou a pesca de arrasto aqui no litoral de Santa Catarina, o que é bem importante, né, Cibele? Amanhã é que devem vir aí novos anúncios a partir do meio-dia, uma coletiva então para todo o estado, para falar aí sim da flexibilização de novas atividades a partir de segunda-feira, quando encerra o último decreto que nós temos valendo então. Um adiantamento dele é de que parece que shopping centers ainda não vão ter a liberação, Cibele. Ele adiantou em coletiva de imprensa e disse que até amanhã, no momento em que essa coletiva for feita, até lá o estado vai estudar os parâmetros dessa curva crescente para garantir o que abre de fato na segunda-feira. E aí disse que os shoppings, assim como eventos e festas, não devem abrir.